Olá, pessoal. Para fechar esse ciclo de transformações lineares, como eu falei na aula passada, no finalzinho da aula passada, entramos agora aqui na 25ª aula com exercícios de fixação dessa parte de transformações lineares. Vou dividir ela em duas partes, parte 1 e parte 2, porque por mais que sejam apenas 5 exercícios, eu vou tentar sintetizar vários assuntos de toda a parte, desde o começo de transformação linear até a última aula nossa de transformação linear. E eu vou dividir, então, para que não fiquem muito compridos os vídeos, perfeito? Então, já vou começar aqui a apresentar a bancada para vocês. São exercícios relativamente com caras de avaliação, tá? Não são exercícios muito complicados, mediante o que a gente já viu, mas tem alguns deles que tem algum certo traquejo que a gente precisa ter aí. Então, tá aí aparecendo para vocês já o primeiro exercício. Estou considerando essa transformação linear que vai do R3 para o espaço de polinômios de até grau 3, de tal forma que a transformação linear, ela pega esses vetores aí, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, e leva lá nesses polinômios, perfeito? E aí ele pede para a gente determinar a expressão algébrica da T de ABC, ou seja, a partir desses T's aí que foram dados, é para determinar quem que é a T de ABC. Depois a gente lê o item B e o item C, perfeito, pessoal? Não vamos... Depois a gente foca na leitura deles. Então, ó, primeira coisa para a gente poder começar o item A. Bom, qual é o resultado de todos que a gente viu de transformação linear que eu vou utilizar aqui? A gente sabe que 3 vetores LI num espaço que tem dimensão 3 é uma base do espaço, né? Será que esses 3 vetores são LI? Né? Se esses 3 vetores forem LI, eles são uma base do R3. E a gente viu lá atrás que, dada uma base no domínio, existe uma única transformação que leva base em conjunto, não é base em base. Base em base é isomorfismo, perfeito? Dada uma base do domínio, existe uma única transformação T, por isso que eu pedi a expressão e não uma. Dada uma base, existe uma única transformação T que leva esta base, cada elemento da base, em um conjunto de vetores do contradomínio. Para começar, para vocês terem noção, ó, mesmo eu não sei se esses 3 vetores aqui são LI no contradomínio, mas eu tenho certeza que isso aqui não forma uma base do contradomínio, justamente, mesmo eles sendo LI ou não, tá? Supondo, eu não sei se eles são LI ou não. Mesmo que eles fossem LI, eu teria um polinômio, 2 polinômios, 3 polinômios num espaço de dimensão 4. Então, eu já tenho certeza que isso aqui não é base de P3R. Talvez seja base da imagem, não sei, mas isso é outra história. Vamos lá, então, determinar a expressão da T de ABC. Bom, podemos verificar que o conjunto... Tá? Podemos verificar que o conjunto, deixa eu subir bastante a folha aqui, é 1, 0, 1, que é justamente aqueles caras que estão sendo aplicados a T. 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é base de R3. Pessoal, é importante primeiro se certificar se esses vetores aqui, sem a T, né? Se esses 3 vetores aqui, é importante verificar se eles são base. Porque senão, se não for base do domínio, não garante que a T que eu vou obter aqui é única. Tá certo? Então, a gente pode verificar que é base. Aí teria que verificar que eles são LIs e tudo mais, tá? Mas aqui, como a gente vai... eu já vou admitir que eles são LI e vou deixar para vocês mostrarem que é. Assim, tá? Assim, existem escalares. Existem escalares alfa, beta e gama pertencente aos reais, tal que para todo ABC pertencente ao R3, para todo ABC pertencente ao R3, a gente sabe que o ABC é um alfa, é uma combinação linear da base, né? Todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear de uma base. Então, isso aqui é lá da segunda parte do curso, da parte de base. Abrindo esse sistema aqui, ó, a gente vai chegar no seguinte sistema, que alfa mais 0 é igual a A. Então, alfa é igual a A, 0 mais 0 mais beta mais 0. Então, beta é igual a B, e aqui fica alfa
alfa mais zero mais gama. Então, alfa mais gama é igual a C. Bom, não precisa sofrer muito, isso aqui é um sistema fácil, que o alfa é A, óbvio, a primeira linha, o beta é B, né? E o gama, ele vai ser C menos alfa, só que o alfa é A, então C menos A. Ok? Portanto, bora tentar entender o que está acontecendo agora. O que a gente faz? A gente sabe que todo ABC pode ser escrito como A, no lugar do alfa agora é A, né? 101 mais B, no lugar do beta, pois beta é B, 010, mais, cuidado aqui agora, C menos A é o valor de gama, 0, 0 e 1. E o que a gente faz agora? O que a gente já tem feito em várias situações. A gente aplica T linear dos dois lados. Aplicando a T linear nas duas igualdades. Então, a gente virando a folha. Ó, pessoal, só para vocês lembrarem, ó. É 101, 010 e 001. Né? A, B, C menos A. Ok? Como eu vou aplicar T dos dois lados, isso vai ficar assim, ó. T de A, B, C é igual a T de A. Aí o primeiro vetor era 101. O segundo vetor era, deixa eu colar aqui, 0, 1 e 0. E o terceiro vetor, aqui era C menos A, 0, 0, 1. E agora entra aquela linha de raciocínio que a gente já sabe o que tem que fazer. Como a T é linear... Opa, faltou eu fechar esse parênteses aqui, que é referente a esse. Como a T é linear, o T da soma é a soma das T's. E um número, quando está dentro de uma transformação, ele sai para fora, é definição de transformação linear. Então, isso tudo aqui vai ser A que multiplica T de 101, T de 101, mais B, T de 010, mais C menos A, T de 001. Só que esses valores, T de 101, T de 010 e T de 001, o exercício me deu. T de 101, T de 010 e T de 001, que é 2 mais x quadrado mais x ao cubo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou até deixar o outro aqui do lado para a gente ir recorrendo, ó. Então, isso aqui vai ficar A que multiplica 2 mais x quadrado mais x ao cubo, certo? Ó, 2 mais x ao quadrado mais x ao cubo. T de 010 é 1 mais x ao quadrado. Então, mais B de 1 mais x quadrado mais C menos A de x ao quadrado menos x ao cubo, que é o valor do T de 001. Ok? Então, tá aqui. Assim, eu não terminei ainda, porque que eu vou fazer? Pessoal, tem um A aqui que eu quero juntar com esse A aqui. Né? Então, vai ficar o A, vou deixar o A em evidência ainda, só que aqui, ó, por exemplo, aparece menos AX quadrado. Né? Com esse menos AX quadrado aqui, então o x quadrado vai sumir. Tá certo? É 2 mais x quadrado mais x ao cubo menos x quadrado mais x ao cubo. Então, ó, o x ao quadrado com esse menos x ao quadrado some, né? Eu tô pensando no A, tá? Ó, menos x ao quadrado some e o x ao cubo vai dar, aqui no caso é menos com menos dá mais, como aqui é mais vai dar 2. Então, isso aqui vai dar, colocando o A em evidência, tá? Só 2 mais 2x ao cubo mais B, que multiplica 1 mais x ao quadrado, mais C, que multiplica x ao quadrado menos x ao cubo. Ó, o C é fácil de ver, que é só esse aqui. Portanto, a T de ABC é A, que multiplica 2 mais 2x ao cubo, mais B, que multiplica 1 mais x ao quadrado, mais C, que multiplica x ao quadrado menos x ao cubo. Ok? Então, tá aí a expressão do item A. O item B, o que é que ele pedia? Bom, a expressão da T é o item A. Determine agora não é A, uma base, porque todo espaço vetorial tem infinitas bases, né? Uma base para a imagem de T. Pessoal, lembrando que base tem que ser linearmente dependente, tá? Do item A, vê se vocês concordam comigo, já que do item A T de ABC, para a gente determinar uma base da imagem, um dos processos era colocar esse número em evidência vezes o vetor da onde? Do contradomínio, porque eu apliquei a T. O meu contradomínio é um espaço de polinômios. Então, veja bem, o T de ABC é o primeiro número,
vezes um polinômio, mais o segundo número vezes um polinômio, mais o terceiro número vezes um polinômio. Ou seja, T de ABC são todos os caras da imagem. Porque ele é o T de alguém do domínio. ABC é alguém do domínio. Então, T de ABC é alguém da imagem. Ou seja, todo mundo da imagem está escrito como combinação linear desses três vetores. Então, do item A, já temos que a imagem de T, ela é gerada por 2 mais 2x ao cubo, vírgula, 1 mais x quadrado e x ao quadrado menos x ao cubo. O espaço de polinômios é gerado por polinômios. Certo? Isso daqui é LD ou LI? Se for LI, é base. Se for LD, tem que eliminar aquele que vai ser, que seria LD com os demais, o que sobra, os LIs, tornam-se a base. Isso aqui, por enquanto, é o conjunto gerador. Tá certo? Isso aqui é o conjunto gerador. Então, a forma que eu estou resolvendo esse exercício, eu nem estou recorrendo a núcleo e imagem, eu estou resolvendo lá dos primeiros casos que a gente fez. Tá certo? Então, porque aqui, para eu recorrer ao núcleo e imagem, eu também teria que estudar o núcleo, né? E aqui não pediu para estudar núcleo, não sei se seria viável, mas enfim. Eu tenho esses três vetores aqui, eu preciso verificar se esses três vetores são LI. Como que eu verifico se três vetores são LI? Eu tomo esses vetores, eu tomo as coordenadas desses vetor na base canônica e estudo a matriz dos coeficientes. Né? A aula lá de coordenadas numéricas, de completamento de base. Lá na aula de completamento de base a gente fazia isso, a gente pegava as coordenadas numéricas do vetor, na aula de base também, tá certo, gente? Assim, tomando as coordenadas de cada vetor de imagem de T na base canônica do P3R, né? Temos. Veja bem, eu não vou perder muito tempo não, tá? Como é uma aula assim de exercício de revisão, a ideia é que vocês já estejam por dentro do que está acontecendo. Quais são as coordenadas deste vetor 2 mais 2x ao cubo, deste polinômio, na base canônica 1x, x quadrado, x ao cubo, que é a base canônica do P3R. É 2 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, mais 2x ao cubo. Então, as coordenadas desse primeiro vetor é 2, 0, 0 e 2. Quais são as coordenadas desse vetor? Que eu vou verificar se é LI agora, tá? Pego as coordenadas desse vetor em qualquer base. Geralmente a gente pega a base canônica, que é mais fácil. Quais são as coordenadas desse vetor na base canônica do P3R? 1 vezes 1, 0 vezes x, 1 vezes x quadrado, 0 vezes x ao cubo. Então, é 1, 0, 1 e 0. Que é referente a 1 vezes 1, 0 vezes x, 1 vezes x quadrado e 0 vezes x ao cubo. E, por fim, esse último aqui, já ganhando tempo, vai ser 0, 0, 1 e menos 1. Pessoal, para ganhar tempo aqui, ó, ao fazer o escalonamento, ó, troca a primeira linha pela segunda, que seja. Na verdade, eu nem acabei trocando a primeira linha pela segunda, mas eu fiz uma forma meio diferente aqui, mas de certa forma vai dar no mesmo resultado. E esse é o resultado final. Quando a gente pega e faz o escalonamento, por exemplo, se você fizer... Aqui não tem problema, tá, gente? Não precisa... Poderia trocar, igual eu sempre ensinei para vocês, acabei não trocando, eu resolvi de uma forma meio particular aqui do problema, mas o fato é que eu zerei a última linha. Um dos vetores for embora, portanto, apenas os dois primeiros eu vou considerar como sendo os dois LIs, porque o da terceira linha ele é LD com os demais, já que a linha zerou. Portanto, chamar de beta, vai. Beta é igual a, quem é o primeiro? 2 mais 2x ao cubo, poderia chamar de B também, tanto faz, e 1 mais x quadrado, ó, 2 mais 2x ao cubo, 1 mais x ao quadrado, que é 2 vezes 1, x, x ao quadrado, x ao cubo. É base da imagem de T. Ok? Morreu esse item, partiu o terceiro. A transformação linear T é injetora? E é sobrejetora?
certo? Então, ele está fazendo duas perguntas. Ele primeiro quer saber se é injetora e você quer sobre ejetora, perfeito? Vamos lá, pessoal. Do teorema do núcleo da imagem, professor, para eu saber se ela é injetora e sobrejetora, eu tenho que verificar se o núcleo... se ela é injetora, eu tenho que verificar se o núcleo só tem o vetor nulo. Eu não estou querendo saber... isso não está errado. Só que é um caminho, digamos, um pouco mais complicado para esse tipo de pergunta que foi feito exercício. O teorema do núcleo da imagem já vai dar as duas respostas para a gente. Pelo teorema do núcleo da imagem, a gente tem que a dimensão... Quem que é meu domínio mesmo, que eu já esqueci? Do domínio é R3, então a dimensão do R3 é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ué, professor, eu tenho alguma dimensão aí? Bom, você tem essa. Isso aqui é por definição, né? Vamos colocar desse jeito. Dimensão do núcleo você não tem, só que a dimensão da imagem você tem. Por que você tem a dimensão da imagem? Porque do item anterior você acabou de encontrar uma base para a imagem. Uma base é a quantidade máxima de vetores LI que tem aquele espaço, no caso do espaço vetorial. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois polinômios, tá, gente? Não vai achar que é grau 3 e, tem 3, tá? São dois polinômios que geram a imagem. Então, a dimensão da imagem é 2. Dimensão do núcleo eu não tenho. Só que uma conta rápida, a gente chega aqui agora, que a dimensão, portanto, do núcleo da T é 1. Né? Logo, T não é injetora, certo? E como, olha só, a dimensão da imagem de T é 2 e a dimensão do P3R é 4, tá? Professor, mas por que isso aqui é importante? Pera lá, gente. Quando que uma transformação linear é sobrejetora? É quando a imagem é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, uma consequência é que a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do contradomínio. Se a dimensão da imagem é diferente do contradomínio, segue, portanto, que ela já não pode ser sobrejetora. Segue que T não é sobrejetora. E assim encerramos esse primeiro exemplo. Então, lembre disso, tá? Como a imagem ela está contida dentro do contradomínio, para que seja sobrejetora, não pode sobrar nenhum elemento no contradomínio. Tecnicamente, sobraram 2 sem associar aqui. Perfeito? Numa base aqui. Então, partiu o segundo exercício. Esse aqui, agora, mais ou menos a mesma ideia, né? E agora eu tenho aí um subespaço de matrizes diagonais. Lembrando que é uma matriz lá dos começos do curso, uma matriz diagonal é quando ela tem números na diagonal principal e 0 acima e abaixo da diagonal principal. Perfeito? Lógico que a matriz nula, que é 0, 0, 0 também na diagonal principal, ela também é uma matriz diagonal. Tá certo? Mas aqui, em geral, a diagonal é formada por elementos, não necessariamente todos nulos, tá? Então, a transformação aqui agora que eu tenho vai do espaço de polinômio de grau 2 para o U. U é o espaço das matrizes diagonais. Então, é o A mais BX mais CX quadrado, dado por esta expressão. U está em M3R, então são matrizes 3 por 3. Tá? 0, 0, 0, como tem que ser, pois, afinal de contas, U são matrizes diagonais. Então, ele pega o A, o B e o C de cada polinômio, né, de grau 2, e transforma em A menos B mais 2C, 2A mais B, etc. Beleza? Item A, o que ele pede para determinar? Uma base para o núcleo e uma base para a imagem. Então, aqui agora não tem por onde fugir. A gente vai estudar o núcleo da transformação linear. Então, 1P de x, que é A mais BX mais CX quadrado, pertence ao núcleo da T, C e somente C. Aconteceu o quê? A T aplicada nesse polinômio tem que dar o vetor nulo. Tá? Pessoal, quem que é o vetor nulo desta transformação aqui na imagem, né? T de alguém tem que dar necessariamente quem? O 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Lembrando que
T de alguém está no contradomínio. O contradomínio, o vetor nulo, é a matriz nula. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui para não ficar muito extenso. Pessoal, quem que é T de A mais BX mais CX quadrado? Tá aqui, o exercício deu. Tá? Vou tentar deixar os dois juntos aqui, ó. Ótimo, consegui, coube certinho. Então, essa é minha 3, é a minha T. Essa matriz 3 por 3. Isso é igual a isso. Né? É a mesma expressão, né? Ó. Tanto é que eu chamei de ABX mais CX quadrado para ficar exatamente igual. Essa é igual a essa, que por sua vez é essa, que tem que ser igual a isso. Então, ó, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, aqui no 2, 3 também é 0. Para que isso aqui seja verdade, o que tem que acontecer? A primeira entrada daqui tem que ser igual a 0. Então, A menos B mais 2C é 0, 2A mais B dá 0, e menos A menos 2B mais 2C também é 0. Então, a gente chegou nesse sistema linear. Bom, você pode resolver da forma que você bem quiser, pode ser por matriz, só com a matriz dos coeficientes. O sistema ele é homogêneo de duas, uma, ou ele tem solução única, e, portanto, o núcleo só está o vetor nulo, ou ele pode ter infinitas soluções. Todo sistema linear homogêneo, ele tem infinitas soluções, ou ele tem apenas a solução 0, 0, 0, 0, ou só o zero. Mas, nesse caso aqui, ele tem infinitas soluções, e o resultado, já vou colocar direto, é A menos 2 terços de C, esse é uma resposta, e a B é 4 terços de C. Logo, um P de X pertence ao núcleo da T, C e somente C o quê? O A é igual a menos 2 terços de C, e o B é igual a 4 terços de C. Então, C e somente C, o meu P de X foi de que forma? Menos 2 terços de C, mais 4 terços de CX, mais CX quadrado, copia o resto, né? Coloca o C em evidência, e aí a gente obtém quem é o polinômio do núcleo, tá vendo? Ó, o núcleo está no domínio. Então, quem é a base do núcleo? Base do núcleo é uma base de polinômios, certo? Menos 2 terços, mais 4 terços de x, mais x ao quadrado. Ok? E assim, o núcleo da T é formada... pessoal, vê o que eu vou fazer aqui, ó. Menos 4x mais 3x quadrado. Lembra? Aqui eu poderia colocar esse próprio polinômio. Menos 2 terços mais 4 terços. O que eu fiz? Eu multipliquei isso aqui por 3, não tem problema nenhum. Tá certo? Se você multiplicar por uma constante o que está dando aqui, desde que você multiplique todas as entradas, a gente já fez isso com coisas do R3, por exemplo, que dava fração. Eu sempre fujo da fração. Então, essa daqui é base. Professor, eu preciso mostrar que esse aqui é o gerador, na verdade. Mas eu preciso mostrar que isso aí é LI. Pessoal, um único vetor, não sendo vetor nulo, é base. Se o teu gerador tem apenas um vetor, e ele não é o vetor nulo, certo? Então, esse cara ele é uma base para o núcleo. Fechou? Agora falta determinar uma base de quem? Uma base da imagem. Bom, pessoal, a base da imagem, eu já tenho a T pronta. Beleza? Eu já tenho a T pronta. Então, não vai estar difícil de eu determinar a base. Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Bom, vamos determinar... Eu vou colocar aqui uma observação, porque eu vou usar o teorema do núcleo-imagem fazendo um pouco diferente. O primeiro exercício, já adiantando, vou mudar a minha linha de raciocínio aqui para o item B. O primeiro exercício que eu acabei de resolver com vocês perceberam que eu peguei os elementos da base e escrevi como combinação linear da base canônica, fiz o escalonamento para saber daqueles vetores quais eram LI e quais não eram. Tá certo? Aqui o que eu fiz? Eu, sabendo já a dimensão do núcleo, que a dimensão do núcleo é 1. Certo? A dimensão do núcleo é 1. Só tem um vetor aqui, não é 3, tá, gente? Não é 2. É 1, só tem um vetor aqui, de grau 2. Então, pelo teorema do núcleo da imagem, eu já vou conseguir saber que, olha só, que a dimensão do P2R é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Vocês vão entender onde eu vou querer chegar, certo?
Aqui é 3, a dimensão do núcleo é 1 e dimensão da imagem, consequentemente, dessas duas situações, a gente chega que a dimensão da imagem de T é 2. Ok? A dimensão do núcleo é só 1, né? Só tem um vetor. Beleza? Agora, vamos lá. A minha T, eu vou copiar a T aqui de novo, porque eu vou precisar abrir ela certinho com vocês. Então, T de A mais BX mais CX quadrado. Pessoal, só estou copiando a T que foi dada no começo do problema, tá? A menos B mais 2C, 2A mais B, menos A, menos 2B, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Então, essa é a minha T do meu problema. Como é que foi que eu fiz no primeiro exercício para determinar a expressão da T? Na verdade, ela veio pronta do item A do exercício anterior. Mas aqui, o que eu vou fazer? O T de cada constante, eu coloco a constante em evidência. Quando você colocar a constante em evidência, veja bem, vai ficar A que multiplica. Quem que é a matriz? Ó, na diagonal fica 1, 2 e menos 1. Eu já vou colocar aqui, ó, 1, 2, menos 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas faço a mesma coisa com o B. Ok? B vai dar menos 1, 1 e menos 2. Então, menos 1, 1 e menos 2. O restante é 0. E, por fim, a parte final, que é o C, vai ficar 2 aqui, 0 aqui e 2 aqui também. O restante, 0, porque essa matriz ela é diagonal. Ok? O que eu preciso verificar agora? Eu preciso, essas aqui, ó, eu vou chamar ela, tá? Pra gente não ficar carregando essa matriz enorme aqui, eu vou chamar essa daqui de M1, M2 e M3. É matriz 1, matriz 2, matriz 3, tá? Matriz 3. Esses caras são os geradores da imagem. Logo, a imagem de T, ela é gerada por M1, M2 e M3. Pausa aqui agora. Eu fiz lá antes, mas poderia ter feito depois. Esse conjunto gerador, eu preciso verificar que ele é base. Certo? Eu só tenho... A imagem é gerada por esses 3 vetores. Esses 3 vetores são base? Com certeza absoluta, não. Um deles é combinação linear de outros 2. Tem uma matriz aí, não sei se é M1, M2 ou M3, seja lá quem vai embora. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês que pelo teorema do núcleo imagem, a dimensão da imagem é 2. Por isso que eu fiz aquela questão da conta do teorema do núcleo da imagem. Então, esse conjunto que é LD, já que, pelo TNI, a dimensão da imagem de T é 2. Ou seja, tem 3 vetores. Tem que ter só 2. Um deles vai embora. Agora a gente, sim, vai pegar... Eu não vou escrever tudo isso de novo, tá? Eu já vou fazer a conta direto. Pessoal, eu vou puxar um rascunho aqui para vocês entenderem uma coisa. Eu preciso escrever agora a matriz M1, a matriz M2 e a matriz M3 como como é que é? Eu preciso escrever cada uma dessas matrizes como combinação linear da base canônica do M3R. Quem é a base canônica do M3R? Olha a loucura que ficaria isso daqui se eu fosse fazer todas as contas. A base canônica do M3R é a matriz que tem a primeira matriz. Vamos chamar ela de A1. São 9. Dimensão das matrizes 3 por 3 é 9. Então, uma base tem 9 vetores. Quem que é a base das matrizes 3 por 3, a base canônica? Quem é a primeira matriz? É quando tem 1 na posição 1, 1 e 0 nas demais. Quem é a segunda matriz da base? É quando ela tem 1 na posição 1, 2 e 0 nas demais. Então, eu vou falando por linha para vocês entenderem. Quem que é a matriz? E depois acabou a linha, eu desço para a segunda e vou para a terceira. Quem que é a primeira linha? É 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quem é a segunda matriz? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quem é a terceira? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A quarta? 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0. E assim por diante até chegar na nona matriz, que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Só que tem um detalhe. Eu vou fazer isso num rascunho. Como que ficaria essa matriz aqui na minha matriz na base canônica? Ficaria uma vez essa primeira matriz, mais 0 vezes a segunda, mais 0 vezes a terceira, pensando que a 1, a 2 e a 3 é a base canônica. Isso é um rascunho, tá? Mais 0 vezes a 4, mais 2 vezes a 5 e assim por diante, certo? 0 vezes a 6, 0 a 7, 0 a 8, menos uma vezes a 9. São as 9 matrizes da base canônica. Só que tem um detalhe. 0 vezes qualquer coisa é 0, vezes qualquer coisa é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, 0, 0 e 0. Quais são as matrizes que sobram? Só as matrizes que estão na diagonal. Para esse exemplo, porque aqui eu tenho um subespaço de matrizes diagonais. Então, não precisa escrever, só para vocês entenderem quem que seriam as coordenadas dessa matriz. Quem é as coordenadas dessa matriz na base canônica? Seria 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 e menos 1. Para que eu vou fazer uma matrizona dessa, se na segunda linha vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0 aqui também, e aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, e no escalonamento, 0 com 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, e 0, enfim, só dá 0. Então, moral da história, eu só vou me preocupar com essas matrizes que aparecem aqui. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2 e menos 1. Cuidado, que isso daqui não é uma matriz. 1, 2 e menos 1, eu estou pensando na diagonal. Tudo que eu acabei de explicar para vocês agora. Aqui na outra de baixo fica menos 1, 1, menos 2. E a outra fica 2, 0 e 2. Aqui, ó, já tem o número 1, então é só fazer L2 mais L1, a L3 mais, menos 2 vezes a L1, mas o fato é que quando vocês terminarem um escalonamento, o resultado final vai dar isso aqui, ó, 1, 2, menos 1, ó, a primeira linha manteve, 0, 3 e menos 3, 0, 0, 0. Ou seja, a gente já sabia que apenas uma linha ia zerar, porque sabia que das 3 matrizes, cada linha representa uma matriz aqui, uma delas iria sumir porque a dimensão é 2. Então, nesse caso, qual foi a matriz? As matrizes que sobraram, a da primeira e a segunda, a M1 e a M2. Portanto, beta igual a... Pessoal, vou escrever só M1 e M2, tá? Não vou escrever tudo aquelas matrizes ali, não. Mas é essa matriz e essa matriz aqui. É base da imagem de T. Perfeito? Tem mais um item. Não acabou o item A, né? Acabou o item A. A gente determinou a base do núcleo da imagem. Agora eu quero uma base para P2R que contenha uma base do núcleo. Pessoal, o núcleo só tem esse vetor. A gente agora vai lá para a aula de completamento de base. Bom, o que a gente fez lá na aula de completamento de base? Você pega todos os vetores, no caso ali eu quero que tenha aquele do núcleo, certo? Qual é a dimensão do meu domínio? Dimensão do meu domínio, eu quero uma base do domínio, né? Uma base de P2R, que contenha o núcleo que a gente encontrou. Eu tenho um vetor no núcleo. Se o núcleo está contido nesse domínio, que nesse caso é o P2R, e o P2R tem dimensão 3, quantos vetores eu preciso acrescentar? 2. Né? Uma conta rápida. Se a dimensão do meu espaço, P2R é 3, e a dimensão do núcleo é 1, e o núcleo está dentro do P2R, e a base pedida do P2R tem que ter a base do núcleo, um vetor já está morto. Quantos vetores eu preciso pôr? 2. Como que a gente completava essa base? Eu falei isso lá na aula de completamento de base. A gente completa uma base com os vetores da base canônica do espaço. Essa é uma forma de completamento. Porque todas as vezes que eu completo com os vetores da base canônica, lógico, se eu já tenho um cara na primeira posição, eu vou pensar quem é o segundo vetor da base canônica, quem é o terceiro. Pessoal, tem outras formas, mas essa é mais do que o suficiente. Tá certo? É uma base. Tá certo? Uma base. Então, tem várias formas de fazer isso daqui. Então, aqui vou escrever aqui agora para ficar mais claro. Para obter a base do núcleo, basta
base do P2R que contém o núcleo. Desculpa, tá? Basta completar a base de kernel de T obtida do item anterior com os vetores da base canônica de P2R. Assim, vamos lá. Chamar de beta, vai. Quem que era o cara que estava no núcleo? Eu vou colar aqui. Era menos 2 mais 4x mais 3x ao quadrado. Esse cara está exigindo, ó, menos 2 mais 4x mais 3x ao quadrado exige que esteja lá. Então, uma base do P2R tem que ter quantos vetores? 3. Aqui eu vou preencher o segundo e aqui eu vou preencher o terceiro. E aí é onde entra a facilidade do problema. Qual é a base canônica do P2R? É 1x e x quadrado. O cara da primeira posição já está preenchido. Quem é o da segunda? X. Quem é o da terceira? X ao quadrado. Então, é base. Professor, não preciso verificar que você quer ali? Não. Eu estou garantindo que se você completa com os vetores da base canônica, do espaço em questão, respeitando, tá? Vamos respeitar aqui. Não vai me colocar x e x. X e x. Tem que respeitar a base canônica, que no caso é 1x, x ao quadrado. Eu omiti o 1 porque eu substituí ele por esse cara do núcleo. Perfeito? É base de P2R que contém o núcleo da T. E assim encerramos esse exercício. E, pessoal, aqui agora eu paro esse primeiro vídeo, porque eram os 2 maiores exercícios que eu tinha aqui para resolver com vocês. Então, vou interromper e já logo em seguida já começamos a nossa parte 2. Então, valeu a participação aí de vocês. Encontro vocês em breve já na nossa continuação dos próximos exercícios. Um abraço. Tchau.